A paz, meus queridos irmãos, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estamos iniciando um novo ano, um novo tempo de estarmos em comunhão nos pequenos grupos. E para esse ano nós vamos, como diz a expressão, começar com os dois pés no peito mesmo. Vamos começar já com um alimento bem graúdo, com um alimento bem sólido, que é na carta de Paulo aos Romanos. Então nós vamos passar algumas semanas estudando essa carta. Não vai dar para a gente estudar toda ela, provavelmente a gente chega até a metade dela, a gente dá uma pausa, estuda outros temas e quem sabe ainda esse ano a gente retome o estudo de Romanos e vamos até o final dessa carta maravilhosa. Então, Romanos com toda certeza é um dos livros mais fantásticos da Bíblia, é uma das cartas de Paulo que, na minha opinião, é a mais assim impactante em termos tanto de profundidade, de conteúdo, quanto também do que era a mensagem desse apóstolo, do apóstolo Paulo. Quando a gente pega, por exemplo, a vida do John Stott, que foi um dos grandes pregadores, evangelistas e escritores do século passado, John Stott ele falou que quando ele teve uma revelação ali de Romanos 1, 2 e 3, foi quando ele realmente entendeu que ele precisava ir mais profundo. Foi quando ele realmente saiu da superficialidade. O John Stott falou isso. Lutero, por outro lado, todo o ministério de Lutero e tudo aquilo que impactou o movimento protestante é decorrente da verdade que está na carta de Romanos. Ele conta que ele teve um encontro realmente com essa justiça divina. Naquele período eles pregavam um pseudo-evangelho em que você tinha que fazer certo tipo de coisa, certo tipo de penitências para você merecer a salvação, ou você merecer algo da parte de Deus. E quando ele conheceu essa justiça divina que Paulo prega em Romanos, foi quando Lutero realmente teve uma metanoia e saiu daquele lugar, daquele aprisionamento religioso, e ele começou a viver numa maior liberdade. Iniciou-se o movimento protestante. Calvino, juntamente com Lutero, ele chega a falar que o evangelho de Romanos, a carta de Romanos, é como se fosse a entrada para os outros tesouros que tem na Bíblia. E por que ela é a entrada? Porque a grande mensagem da carta de Romanos é a respeito do Evangelho. E não é somente de entender o que é o Evangelho, de meramente uma informação a respeito do Evangelho. Mas Paulo, quando ele escreve essa carta, aproximadamente 57 depois de Cristo, a igreja já estava avançando, o Evangelho já estava sendo pregado, não somente ali naquela região de Jerusalém, mas estava indo para outras cidades, para outros continentes. E Paulo, ele queria transmitir essa mensagem do Evangelho para o povo que talvez era um dos mais importantes para serem evangelizados, que eram os romanos. Paulo ele não tinha tido um encontro com esses irmãos ainda e ele envia essa carta falando a respeito desse Evangelho. E o que é mais impactante é que ele traz o entendimento de que nós não devemos somente entender o Evangelho, mas nós devemos sim experimentar, viver, vivenciar esse Evangelho. Então, se você puder acompanhar comigo na sua Bíblia, em Romanos, capítulo 1, verso 1, nós vamos hoje ler somente alguns versículos. Romanos 1 e 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Então, Paulo ele se autodenomina servo e ele fala que ele foi separado para esse Evangelho. Qual Evangelho? O Evangelho que ele vai anunciar ao longo de todos esses capítulos de Romanos. E o que é esse Evangelho? O Evangelho nada mais é do que boas notícias. É uma informação, é uma notícia. Então, não é um conhecimento ou não é uma filosofia em si, mas é uma boa notícia. Naquele período, o período da monarquia, era muito comum que os reis enviassem mensageiros oficiais do rei para anunciar, às vezes, uma guerra, para anunciar um pedido de paz, para anunciar algo ou para o povo ou para outros governos. E o nome desse papel era arauto. O arauto era aquele que anunciava. Então Paulo, ele era esse arauto. O arauto a respeito do Evangelho, que é o Evangelho de Cristo. E Paulo ele introduz o que é esse Evangelho nos versículos seguintes. Acompanhe comigo, verso 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Verso 3. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi.
Então, do que se trata esse evangelho? É algo novo? É algo que ninguém tinha falado ainda? É uma novidade? Apesar de ser uma boa notícia, era algo que vinha sendo anunciado por milênios para o povo. Esse evangelho já vinha sendo anunciado e durante todo o período do Antigo Testamento, no período pré-Cristo, já era anunciado a respeito desse Cristo que viria e ele instauraria um novo reino. E sobre quem é o evangelho? É sobre esse Cristo que ele fala no versículo 3 e no versículo 4 ele fala que ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Eu não vou conseguir entrar tanto nos detalhes a respeito desse Espírito de Santidade, da ressurreição dos mortos, mas eu queria que você fosse comigo no versículo 5, para nós encaminharmos para o final desse estudo. E ele fala assim, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Então, Paulo, ele recebeu não somente a graça, ou seja, o favor imerecido, a capacitação para ser um mensageiro, para ser um enviado, mas ele recebeu também o apostolado, o ofício. E o que a gente aprende com isso? Que quando Deus nos dá um ofício, quando Deus nos dá uma missão, Paulo ele tinha a missão de ser um apóstolo. Ele não somente nos dá a missão, mas ele também dá a capacitação, ou seja, a graça e o apostolado. Deus nos dá a capacitação e também a missão. Mas isso aqui é só um adendo. E olha o que ele fala, é isso que eu queria frisar para nós finalizarmos esse estudo. Para a obediência por fé entre todos os gentios. Então, para que eu fui separado? Por que eu recebi essa graça de ser um apóstolo? Qual que é a função disso tudo? E Paulo fala que é para a obediência por fé. Ou seja, a obediência, ela não é algo que precede a fé, mas ela é algo que vai após a fé. Então, quando nós temos fé em Cristo, quando nós conhecemos a Cristo, quando Cristo nos alcança com a sua graça, a obediência ela é uma consequência dessa fé e não algo que vem antes da fé. Porque que muitas vezes nós pensamos assim, eu só vou ir até Cristo o dia que eu realmente consertar os meus caminhos, o dia que eu largar esse vício, o dia que eu largar esse pecado, o dia que eu fizer isso, isso e aquilo, o dia que eu conseguir dizimar, realmente vou ser um crente assim ou assado. A gente sempre acha que a obediência precede a fé, mas não é isso. Primeiramente, nós cremos. Primeiramente, a gente fala assim, Jesus, ok, eu vou andar sobre as águas, eu vou até você. E depois vem a capacitação para nós realmente conseguirmos obedecer, porque precisamos andar por fé. E Paulo vai falar isso, que o justo vive sim pela fé. Então, essa é somente uma introdução, somente os primeiros 5 versículos dessa carta maravilhosa. Eu queria que você meditasse, refletisse um pouco sobre tudo aquilo que você já conhece sobre Romanos, porque nós vamos avançar e vamos aprender muito mais sobre essa carta incrível. Que Deus abençoe você e tamo junto.